Muitas mulheres, quando vão atrás de um tratamento para congelar óvulos, descobrem que não estão no momento certo, na idade ideal para fazer o congelamento. Você sabe por que isso acontece? Qual será que é a idade ideal para uma mulher congelar óvulos? Quem são as mulheres que devem pensar em congelar óvulos? E quanto tempo dura um tratamento, do início das primeiras injeções até o dia da coleta desses óvulos? Como que é o momento no laboratório para fazer a coleta? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fique até o final, porque no fim eu vou falar um pouquinho sobre o congelamento de óvulos em mulheres com endometriose, algo que eu faço muito no meu dia a dia por lidar especialmente com mulheres que têm endometriose, e é uma doença que afeta bastante o estoque de óvulos, e por isso existe um número muito grande de mulheres com endometriose atualmente buscando congelamento. Se você tem interesse sobre esses assuntos, sobre saúde da mulher, doenças ginecológicas, endometriose, não se esqueça de fazer a inscrição no canal e principalmente de ativar o sininho para receber um aviso toda vez que eu colocar um vídeo novo no ar. Quando a gente fala em congelamento de óvulos, a primeira pergunta que aparece é: será que eu preciso realmente congelar óvulos? E muitas mulheres vão pensando sobre esse assunto e quando percebem já passaram 2 ou 3 anos analisando se devem ou não congelar óvulos. E normalmente porque elas não têm informação suficiente para saber, primeiro, se existe realmente essa necessidade, se são parte de um grupo de mulheres que devem buscar o congelamento, e além disso muitas ficam em dúvida se vão conseguir conciliar o seu trabalho com o tempo necessário para ir ao médico, para ir ao consultório fazer alguns ultrassons ao longo de todo o tratamento. Então, em primeiro lugar, é importante fazer uma análise se realmente há indicação de fazer o congelamento. Eu costumo conversar com muitas pacientes em relação a isso, colocando o seguinte ponto: para aquelas mulheres ou para os casais que estão buscando essa informação, entendem que não é prioridade na sua vida. Se eventualmente não conseguirem engravidar, isso não é um problema, eles não vão se sentir frustrados, vão ver outros objetivos. Talvez esse seja um grupo de mulheres que não tem indicação, que não devem buscar o congelamento de óvulos. O congelamento é importante para aquelas que têm certeza que no futuro vão querer engravidar, sentem que se não conseguir isso vai ser um problema muito grande e que estão se aproximando dos 35 anos. Agora, existe um cuidado importante em relação a isso, é que o conjunto dos óvulos, o estoque dos óvulos, ele não cai de repente aos 35 anos, ele vai caindo aos pouquinhos. E isso é importante para aquelas mulheres de 36, 37 não acharem que o seu potencial reprodutivo já está completamente reduzido. Muitas não estão nessa situação, têm um estoque muito bom com 37 ou 38 anos, mas com 35 em média começa a cair o estoque de uma forma mais rápida. Por outro lado, para algumas mulheres com 34, 33 anos, já existe uma redução importante do seu estoque de óvulos. Isso é mais importante para as mulheres com endometriose. Como eu disse, no final eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, é muito importante que dos 30 aos 35 anos a mulher já comece a conversar com o seu médico, com o seu ginecologista, já faça o exame hormônio antimileriano, é um exame de sangue que retrata como que está o estoque de óvulos. Além disso, o ultrassom transvaginal realizado no consultório ajuda a fazer uma análise mais completa do estoque de óvulos, e essas informações vão ser importantes para essa conversa com o médico e fazer uma análise se realmente existe ou não necessidade de fazer o congelamento de óvulos. Então são duas vantagens importantes. A chance de engravidar, a taxa de gravidez numa fertilização in vitro vai ser a mesma da idade em que o congelamento foi feito, e da mesma forma os riscos genéticos para o bebê vão ser riscos compatíveis com a idade em que o congelamento de óvulos foi realizado. Quanto tempo dura o processo todo para fazer um congelamento? Será que eu vou precisar faltar muito no meu emprego? Vou ter problemas para organizar a minha agenda? Então isso é importante ficar muito claro. O ciclo inteiro para o congelamento de óvulos dura 15 dias em média. Normalmente as medicações começam no início do fluxo menstrual, a partir daí são aplicadas em casa, à noite, injeções aplicadas próximo da região umbilical com agulha pequena, semelhante à agulha para aplicação de insulina.
Essa medicação vai ser aplicada durante 12, 13 dias em média e ao longo desse período são necessários 2 ou 3 ultrassons no consultório. Por que precisa ir para fazer esse controle com ultrassom? Porque essas injeções, essas medicações são compostas por substâncias que vão fazer com que todos os folículos que começam a se desenvolver naquele ciclo avancem até a ovulação. Todos os meses as mulheres têm um conjunto de folículos que começam a se desenvolver, mas por falta de estímulo eles acabam morrendo. Um apenas tem condições suficientes para chegar até a ovulação. Então o que a gente faz num ciclo de congelamento é utilizar os óvulos que seriam eliminados, não seriam utilizados e que a gente vai recrutar, a gente vai estimular com as injeções e fazer com que todos avancem ao longo desses 14, 15 dias até o momento da ovulação, quando a coleta vai ser feita num laboratório de reprodução, onde existe um centro cirúrgico, anestesista, toda a estrutura para que os óvulos sejam coletados, congelados e armazenados nesse laboratório. Depois de 2, 3 ultrassons ao longo desses 12 a 14 dias, chega um momento em que os folículos já estão com um tamanho, com um formato, com a estrutura que para o médico já sinalizam que estão perto do momento da ovulação. Nesse momento é realizada uma última injeção diferente das anteriores e agendada a coleta de ovos no laboratório. A coleta é realizada 36 horas depois desta última medicação e num laboratório onde existe uma estrutura para fazer esse pequeno procedimento que deve ser feito em jejum. Ele dura aproximadamente 20 minutos e é realizado com uma anestesia que a gente chama de sedação, semelhante àquela utilizada para fazer endoscopia, colonoscopia, pequenos procedimentos. É um tipo de sedação que a paciente dorme ao longo dos 20, 30 minutos. Na sala de coleta do laboratório onde é feito esse procedimento, existe toda uma equipe, além da anestesista, existe equipe de enfermagem, equipe de embriologistas, todas que acompanham o procedimento inteiro até que ele termine. Os ovos extraídos, aspirados naquele procedimento, eles são entregues para a embriologista que vai imediatamente começar o preparo para o congelamento. Como disse no início do vídeo, eu ia falar no final um pouquinho sobre aspectos relacionados às mulheres com endometriose. Alguns estudos nos últimos anos mostraram que para as mulheres que têm essa doença e principalmente para aquelas que têm o endometrioma de ovário, que é a endometriose que atinge um dos ovários, muitas vezes os dois ao mesmo tempo, existe um processo mais rápido de perda de óvulos. Essa perda de óvulos natural que acontece em todas as mulheres e que faz com que elas cheguem perto dos 50 anos na menopausa, quando acaba o estoque de óvulos, isso parece acontecer mais rápido nas mulheres com endometriose. É isso que os estudos têm sugerido para todos. Por isso que é muito importante para mulheres que têm endometriose, que estão fazendo acompanhamento dos 30 aos 35 anos, tomarem muito cuidado, fazerem uma boa análise do seu estoque, da sua reserva ovariana com o seu médico. E diante de uma redução importante, à medida que o estoque vai caindo, é importante conversar com ele sobre a possibilidade de congelar esses óvulos. No outro vídeo eu falo um pouquinho sobre a FIV na mulher com endometriose e aí eu explico como é que é o preparo do útero e do endométrio no momento em que a mulher vai colocar o embrião dentro do útero. Isso vale para a fertilização in vitro da mulher com endometriose e vale para a fertilização in vitro daquela mulher com endometriose que já tinha feito um congelamento de óvulos alguns anos antes e que num certo momento decide usar esses óvulos. Independente de ter endometriose ou não, no momento em que a mulher decide usar aqueles ovos que foram congelados em algum momento no passado, inicia-se uma fase então de preparo do útero, um processo que é feito ou com medicações ou acompanhando o seu ciclo de ovulação natural. E no momento em que a mulher se aproxima da ovulação, no momento em que o endométrio se desenvolve, aí sim é possível fazer o descongelamento dos ovos e aí eles podem ser fecundados ou com os espermatozoides do parceiro que fizer parte do casal naquele momento, ou eventualmente para aquelas mulheres que buscam uma produção independente, já tendo um sêmen reservado, ele vai ser utilizado nesse momento para fecundar os ovos, formar os embriões
que vão então ser colocados no útero que já vinha sendo preparado. Esse processo dura mais ou menos 20 dias, do início até o momento em que o embrião pode ser colocado dentro do útero, e a partir daí é necessário aguardar de 10 a 12 dias para o teste de gravidez, então, para verificar se deu certo e se a mulher engravidou. Se você gostou desse vídeo, se você tem interesse por assuntos relacionados à reprodução humana, endometriose ou outras doenças ginecológicas, não se esqueça de fazer inscrição no canal, ative o sininho para receber avisos sobre outros vídeos que vão sendo publicados e não se esqueça de deixar um like, de deixar um comentário aqui no vídeo para que esse vídeo possa ser mais divulgado e chegue a outras mulheres que precisam dessas informações. Tchau, até o próximo vídeo.